aquele arrepio gelado ao acordar, dentes desabando no sonho. Uma imagem que assombra, mas por quê? Longe de um capricho noturno, para o mestre Carl Jung, essa visão é um sussurro do seu inconsciente mais profundo, um portal para os reinos inexplorados da psique, onde reside o mapa para o seu eu mais completo. Prepare-se. Hoje, empunharemos as chaves da psicologia analítica para adentrar esse mistério. Desvendaremos as mensagens ocultas que sua sabedoria ancestral insiste em lhe enviar através dessa imagem tão visceral. Que segredos seus dentes que caem guardam? Mas antes de embarcarmos nesta jornada fascinante e, quem sabe, um pouco desafiadora, se você aprecia esse tipo de exploração profunda dos mistérios da mente e da alma, peço que deixe o seu gostei neste vídeo e, se ainda não faz parte da nossa comunidade de investigadores oníricos, que se inscreva no canal. Ao fazer isso, você não apenas nos ajuda a continuar trazendo mais conteúdo como este, investigando os símbolos e as mensagens que emergem do nosso inconsciente, mas também garante que não perderá nenhuma de nossas futuras explorações sobre os caminhos para o autoconhecimento. Podemos agora mergulhar na análise do sonho específico. Eu sonhei que os meus dentes estavam caindo. A primeira coisa, e absolutamente crucial na abordagem junguiana, antes mesmo de dissecarmos os símbolos, é nos conectarmos com a emoção sentida durante o sonho. Jung sempre enfatizava que a emoção é a chave que abre a porta para o significado do sonho. O mesmo cenário onírico pode ter interpretações radicalmente diferentes dependendo da emoção que o acompanha. Então, pergunte a si mesmo, se você teve esse sonho, qual foi a emoção dominante? Foi pânico, terror absoluto? Foi uma ansiedade crescente? Uma preocupação? Foi vergonha, constrangimento, medo de ser julgado? Ou talvez uma estranha sensação de desapego, como se você fosse um observador? Em casos mais raros, poderia haver até um sentimento de alívio ou uma curiosidade mórbida. Imaginemos algumas possibilidades. Se a emoção predominante foi de pânico intenso e medo avassalador, isso pode sugerir que o sonho está tocando em algo que você percebe como uma ameaça catastrófica à sua integridade, à sua capacidade de funcionar ou à sua própria sobrevivência psíquica. Pode estar ligado a um medo profundo de perda, de desintegração, de ser completamente subjugado por forças que você não controla. A intensidade da emoção reflete a urgência da mensagem. Por outro lado, se a emoção foi mais de vergonha ou constrangimento, como se você estivesse tentando esconder a boca ou evitar que os outros vissem, o sonho pode estar apontando para questões de autoimagem, medo do julgamento social, inseguranças sobre sua aparência, sua capacidade de se expressar ou de dar a cara à tapa. Pode haver um receio de parecer fraco, incompetente ou de alguma forma defeituoso aos olhos dos outros. Se houvesse uma sensação de tristeza ou luto, talvez o sonho estivesse processando uma perda real ou simbólica, o fim de algo importante, a passagem do tempo. E se porventura houvesse uma ausência notável de emoção, um distanciamento quase clínico, isso também seria significativo. Poderia indicar uma desconexão de sentimentos difíceis na vida desperta, uma tentativa de intelectualizar algo que precisa ser sentido. A emoção é, portanto, a nossa bússola inicial, o tom afetivo que colore todo o cenário onírico e nos dá a primeira pista sobre qual aspecto da nossa vida o sonho está se referindo. Agora vamos ao símbolo central, os dentes. Na psicologia junguiana, é fundamental entender que o inconsciente não fala a nossa língua lógica e direta do dia a dia. Ele se comunica através de símbolos. E um símbolo, na visão de Jung, não é um mero sinal que aponta para uma única coisa conhecida. Pelo contrário, um símbolo é a melhor expressão possível para algo relativamente desconhecido, complexo, que carrega múltiplas camadas de significado e aponta para algo além de si mesmo. Os dentes em nosso sonho não são apenas dentes. São um símbolo rico e multifacetado. Por isso, não tomamos um símbolo ao pé da letra e não existe um dicionário de sonhos que diga dentes caindo significa X. Em vez disso, praticamos o que Jung chamou de amplificação. Isso significa
que exploramos as múltiplas camadas de significado do símbolo, olhando para suas associações pessoais, culturais e arquetípicas. Comecemos pelas associações pessoais. Aqui, o sonhador é o maior especialista. O que os dentes significam especificamente para você? Essas conexões vêm do nosso inconsciente pessoal, que para Jung contém nossas memórias esquecidas, experiências reprimidas, percepções subliminares, tudo aquilo que foi um dia consciente, mas foi afastado ou que nunca chegou a ter força suficiente para alcançar a consciência. É o nosso arquivo pessoal de coisas não ditas, não vistas, não sentidas plenamente. Você tem alguma memória marcante envolvendo dentes? Talvez uma experiência traumática no dentista ou a alegria de quando caiu o primeiro dente de leite e veio a fada do dente. Você recebeu muitos elogios pelo seu sorriso ou, ao contrário, sempre teve complexos com seus dentes? Você está passando por algum tratamento dentário no momento ou tem preocupações reais com a saúde dos seus dentes? Alguém próximo a você está com problemas dentários? Seus dentes são uma fonte de orgulho ou de ansiedade? Todas essas conexões pessoais, por mais triviais que pareçam, formam a primeira camada de significado e são absolutamente essenciais. Um sonho sobre dentes caindo para alguém que acabou de fazer um clareamento dental e está obcecado com o sorriso perfeito, terá nuances diferentes do que para alguém que negligencia sua saúde bucal há anos. Reflita sobre suas próprias experiências e sentimentos únicos em relação aos dentes. Em seguida, olhamos para as ressonâncias culturais. Como nossa cultura retrata os dentes? Temos a figura da fada do dente, que marca uma transição da infância, uma perda que é recompensada, simbolizando crescimento. Existem inúmeras expressões idiomáticas. Mentir com todos os dentes, que significa falsidade. Mostrar os dentes, que representa agressividade ou ameaça. Lutar com unhas e dentes, indicando determinação feroz. Ser longo nos dentes, referindo-se a envelhecer. Ou estar armado até os dentes, que é estar muito preparado ou perigoso. Essas expressões revelam como, coletivamente, associamos os dentes à verdade, à agressão, à defesa, à idade, ao poder. Pense também nos padrões de beleza. Um sorriso branco e alinhado é frequentemente valorizado, associado à saúde, juventude e sucesso. A perda de dentes, culturalmente, pode evocar ideias de declínio, pobreza, falta de cuidado ou mesmo algo primitivo. Em alguns mitos e contos de fadas, os dentes também aparecem, às vezes como armas, por exemplo, dentes de dragão que semeados viram guerreiros, ou como marcas de seres temíveis, como vampiros. Essas conotações culturais pairam no ar e podem informar o simbolismo do sonho. Agora chegamos ao cerne da análise junguiana, o significado arquetípico dos dentes. O que os dentes representam em um nível mais profundo e universal. Este nível nos conecta ao que Jung chamou de inconsciente coletivo. Imagine uma camada ainda mais fundamental da psique, um reservatório de experiências e imagens que são compartilhadas por toda a humanidade, herdadas de nossos ancestrais. É como o DNA psíquico da nossa espécie. E é nesse inconsciente coletivo que residem os arquétipos. Os arquétipos são padrões universais de comportamento, pensamento e imagens simbólicas. Pense no herói, na grande mãe, no velho sábio, na sombra, na ânima e no ânimos. São moldes primordiais que estruturam nossa experiência e aparecem em mitos, contos de fadas, religiões e, claro, em nossos sonhos. Eles são como os instintos da psique. Uma das associações arquetípicas mais primárias dos dentes é com a vitalidade, a força vital, a energia. Os dentes são biologicamente essenciais para a nossa sobrevivência inicial. Eles nos permitem morder, rasgar, mastigar, processar o alimento que nos sustenta. Perder os dentes, simbolicamente, pode então representar uma perda dessa energia vital, uma dificuldade em morder a vida, em ingerir e assimilar novas experiências ou um sentimento geral de esgotamento. Você pode estar se sentindo exaurido por um trabalho excessivamente demandante, um relacionamento desgastante
ou talvez uma doença que esteja minando suas forças. Pode ser um sinal de que você está perdendo o entusiasmo, o gosto pela vida, ou que sua capacidade de se nutrir, seja física, emocional ou espiritualmente, está comprometida. Se você está evitando desafios ou se sentindo apático, o sonho pode estar refletindo essa perda de mordida. O medo do envelhecimento e da perda da juventude e do vigor também se encaixa aqui. Outro significado arquetípico poderoso é o de poder, agressividade e assertividade. Pense nos animais. Os dentes são suas principais armas de ataque e defesa. Mostrar os dentes é um sinal universal de ameaça. Perder os dentes em um sonho pode, portanto, simbolizar um sentimento de impotência, uma incapacidade de se defender, de estabelecer limites, de lutar pelo que é seu ou de expressar sua raiva e sua força de forma adequada. Você pode estar se sentindo desdentado diante de uma situação. Talvez você esteja em uma situação no trabalho ou em um relacionamento onde se sente intimidado, silenciado, incapaz de defender seus direitos ou sua opinião. Pode ser que você tenha dificuldade em dizer não, em impor respeito, ou, inversamente, se você reprime sua raiva ou sua assertividade natural, o sonho pode estar mostrando as consequências dessa repressão, a perda de sua arma natural, de sua capacidade de morder de volta quando necessário. Os dentes também estão intrinsecamente ligados à comunicação, à fala, à autoexpressão. Eles são visíveis quando falamos, cantamos, sorrimos. A perda de dentes pode, então, apontar para dificuldades na comunicação, um medo de falar, de expressar sua verdade, ou a sensação de que suas palavras não têm impacto, que você não está sendo ouvido ou compreendido. Pode também se relacionar com preocupações sobre como sua fala é percebida pelos outros. Você pode estar enfrentando um medo de falar em público ou sentindo que suas opiniões não são valorizadas. Talvez você tenha dito algo do qual se arrependeu profundamente e o sonho reflete o desejo de não ter dito ou o medo das consequências. Se você tem o hábito de fofocar ou de não ser sincero em suas palavras, lembre-se de mentir com todos os dentes. O sonho pode ser um comentário simbólico sobre a podridão ou a falta de solidez da sua comunicação. Não podemos ignorar a conexão com a aparência, a autoimagem e a vulnerabilidade. Um sorriso é uma parte fundamental da nossa apresentação social. A perda de dentes, especialmente os da frente, pode ser extremamente embaraçosa e impactar a autoestima. Sonhar com isso pode refletir ansiedade sobre a aparência, o envelhecimento, o medo do julgamento alheio ou um sentimento de estar exposto, frágil e vulnerável. É uma perda de fachada no sentido literal. Se você está passando por uma fase de grande insegurança pessoal, se sua autoestima está abalada, ou se você teme envelhecer e perder os atributos da juventude, este sonho pode estar ecoando esses medos. Pode também surgir quando você se sente particularmente exposto ou nu diante de uma situação, com medo de que suas falhas ou fraquezas sejam reveladas. Os dentes também são marcadores de transição, mudança e a necessidade de deixar ir. A perda dos dentes de leite é uma transição natural e necessária da infância para uma fase posterior. Na vida adulta, a perda de dentes, mesmo em sonho, pode simbolizar transições mais significativas, talvez mais difíceis ou indesejadas. Pode ser sobre a necessidade de abandonar velhas atitudes, crenças ultrapassadas, relacionamentos que já não nos servem, ou partes de nós mesmos que apodreceram e precisam ser extraídas para que algo novo possa surgir. Você pode estar no fim de um relacionamento importante, mudando de carreira, ou enfrentando a aposentadoria. Pode ser um sinal de que você está se agarrando a um antigo modo de vida que já não é sustentável. O sonho pode estar dramatizando a dor e o desconforto inerentes a esses processos de desapego e transformação, que são, no entanto, cruciais para o crescimento. A experiência de ter os dentes caindo no sonho é frequentemente uma experiência de perda de controle. Eles caem sozinhos, sem que possamos fazer nada para impedir. Isso pode espelhar situações na vida. Desperta onde o sonhador se sente completamente à mercê
de circunstâncias externas, sem controle sobre o que está acontecendo. Pode ser uma doença inesperada, problemas financeiros súbitos, uma crise no trabalho onde decisões são tomadas por cima de você. Qualquer situação que gere um sentimento de impotência e de ser levado pela correnteza pode se manifestar dessa forma. Se os dentes no sonho parecem cariados, podres, ou se a queda parece ser consequência de negligência, o sonho pode estar apontando de forma bastante direta para uma área da sua vida ou de si mesmo que você tem negligenciado. Pode ser a sua saúde física, suas necessidades emocionais, seus relacionamentos importantes ou até mesmo responsabilidades que você tem evitado. O sonho age como um alerta de que essa negligência está tendo consequências, que algo está apodrecendo por dentro. E paradoxalmente, embora seja menos comum e dependa muito da tonalidade emocional do sonho, a perda também pode, em alguns contextos arquetípicos, prenunciar renovação e renascimento. Pense na serpente que troca de pele. Para que o novo surja, o velho precisa morrer e ser descartado. Se a emoção no sonho não for de terror absoluto, mas talvez de uma estranha aceitação ou até alívio, pode haver um indício de que essa perda é, na verdade, um passo necessário para uma nova fase, para a emergência de um eu mais autêntico, após a queda de uma máscara ou de uma estrutura antiga. Lembrem-se, Jung via os sonhos como uma tentativa da psique de buscar equilíbrio. Esta é a função compensatória dos sonhos. Jung acreditava que nossa psique busca um equilíbrio, uma espécie de homeostase psicológica. Se nossa atitude consciente é muito unilateral, por exemplo, se somos excessivamente racionais e reprimimos nossas emoções, ou se somos muito passivos e não expressamos nossa agressividade natural de forma saudável, os sonhos surgirão para compensar essa unilateralidade. Eles trarão à tona o material negligenciado, o lado oposto, não para nos contradizer por contradizer, mas para nos ajudar a nos tornarmos mais completos e equilibrados. O sonho dos dentes caindo, como estamos vendo, frequentemente tem uma forte função compensatória. Então, como este sonho específico pode estar atuando para compensar uma atitude consciente unilateral? O sonho surge para mostrar o outro lado da moeda, para trazer à consciência aquilo que está sendo ignorado ou reprimido. Vamos pensar em alguns cenários. Se o sonhador é alguém que na vida consciente se orgulha excessivamente de sua aparência física, de sua eloquência ou de seu status social, o sonho dos dentes caindo pode ser um corretivo brutal, mostrando a fragilidade dessas qualidades, a transitoriedade da beleza física ou do poder mundano. Ele traz uma dose de humildade, lembrando que por baixo da fachada polida existe vulnerabilidade. Se o sonhador é alguém excessivamente controlador, que teme a vulnerabilidade e tenta manter tudo sob rédea curta, o sonho o força a vivenciar uma perda de controle radical e uma exposição embaraçosa. Ele compensa a rigidez consciente com uma imagem de desintegração e impotência, talvez convidando a uma maior aceitação da imperfeição e do inesperado. Se o sonhador é uma pessoa que evita o conflito a todo custo, que não se afirma, que engole sapos e não expressa suas necessidades ou sua raiva de forma saudável, o sonho pode estar dramatizando a consequência dessa passividade, a perda de sua mordida, de sua capacidade de se defender e de impactar o mundo. Ele mostra o que acontece quando a agressividade natural é completamente suprimida. Se o sonhador está se apegando desesperadamente a uma situação, pessoa, crença ou identidade que já não tem mais vida, que está apodrecida ou ultrapassada, o sonho dos dentes caindo pode ser uma metáfora poderosa para a necessidade de deixar cair o que não serve mais, mesmo que seja doloroso. Ele compensa a teimosia consciente em manter o status quo. Se o sonhador negligencia cronicamente sua saúde física ou bem-estar emocional, talvez por se dedicar excessivamente ao trabalho, aos outros, ou por simples descaso, o sonho pode funcionar como um alarme visceral, mostrando de forma simbólica o apodrecimento interno que essa negligência está causando. Se o sonhador tem uma visão de si mesmo como muito poderoso, invencível,
ou talvez um pouco arrogante, o sonho pode estar trazendo uma mensagem de humildade, lembrando-o da mortalidade, da impermanência e da vulnerabilidade que são inerentes à condição humana. Ele compensa a inflação do ego. Se o sonhador está sendo inautêntico, dizendo coisas que não sente ou atuando em vez de ser genuíno, falando da boca para fora, o sonho pode ser um comentário simbólico sobre a falta de substância, a falsidade ou a fragilidade dessa autoapresentação. Os dentes, que deveriam ser sólidos, caem. O sonho, nessa perspectiva, não está nos julgando ou punindo, mas sim tentando desesperadamente nos mostrar uma perspectiva que falta em nossa consciência, para que possamos nos tornar mais inteiros e equilibrados. Então, o que este sonho dos dentes caindo pode estar sussurrando, ou talvez gritando, sobre a jornada de individuação do sonhador? Para Jung, o processo de individuação é a jornada de uma vida inteira para se tornar um indivíduo, ou seja, uma unidade separada, indivisível, um todo. É o processo de realizar plenamente o nosso potencial único, de integrar os aspectos conscientes e inconscientes da nossa personalidade, incluindo a nossa sombra, para nos tornarmos quem realmente somos em nossa totalidade autêntica. Os sonhos são guias valiosíssimos nesse processo, oferecendo pistas, avisos e encorajamento. As mensagens do sonho dos dentes caindo podem ser múltiplas, e apenas o sonhador, em profunda reflexão, pode sentir qual delas ressoa mais verdadeiramente. Pode ser um alerta. Atenção! Você está perdendo sua vitalidade, sua capacidade de se nutrir da vida. Ou talvez esteja perdendo sua voz, sua capacidade de se afirmar e se defender. Ou ainda, você está negligenciando um aspecto importante de si mesmo que está começando a apodrecer. Pode ser um convite. É hora de deixar ir algo do passado que já não lhe serve mais. É tempo de abraçar uma transição, mesmo que ela pareça assustadora ou desconfortável. Talvez seja um convite para encontrar novas formas de se expressar, de se alimentar, seja emocional ou espiritualmente, ou de se posicionar no mundo. Pode ser um desafio. Encare seus medos sobre envelhecimento, vulnerabilidade ou perda. Desenvolva sua assertividade de uma forma construtiva. Aprenda a comunicar sua verdade com firmeza, mas também com integridade. Desafie-se a sair de uma postura passiva. Pode apontar para um potencial não vivido. Talvez exista uma força, uma capacidade de morder a vida com mais paixão, uma assertividade ou uma voz que você ainda não acessou ou não se permitiu usar. A perda no sonho pode, paradoxalmente, destacar o que precisa ser desenvolvido. Pode ser um chamado para integrar um aspecto da sombra. A sombra, em termos junguianos, contém as partes de nós que reprimimos ou negamos. Se, por exemplo, a pessoa é excessivamente boazinha e dócil, a perda dos dentes pode simbolizar a falta de uma agressividade saudável e necessária. Integrar essa mordida sombria de forma consciente seria parte da individuação. Se a pessoa fala demais e sem substância, talvez precise integrar o silêncio, a escuta, a solidez. Lembrem-se, estas são possibilidades, sendas para reflexão. O sonho é como um espelho da alma, e a imagem que ele reflete é única para cada um de nós. A jornada de individuação envolve confrontar essas imagens, por mais desconfortáveis que sejam, e aprender com elas. Por fim, Jung nos encorajava não apenas a interpretar os sonhos, mas a nos engajarmos ativamente com eles, a dialogar com essas mensagens do inconsciente. Como podemos fazer isso com o sonho dos dentes caindo? Primeiro, e mais fundamental, anote o sonho em detalhes assim que acordar ou o mais rápido possível. Registre o cenário, as ações, as pessoas ou figuras presentes, os objetos, os dentes, claro, mas qualquer outra coisa e, crucialmente, as emoções sentidas antes, durante e depois do sonho. Depois, pratique a amplificação dos símbolos, como fizemos aqui. Reflita sobre o que os dentes e qualquer outro elemento significativo do sonho significam para você em nível pessoal, o que eles evocam culturalmente e quais significados arquetípicos
parecem se aplicar à sua situação de vida atual. Uma técnica poderosa é desenhar, pintar, esculpir ou de alguma forma expressar o sonho visualmente ou artisticamente. Não se preocupe com a qualidade artística. O objetivo é dar forma concreta à imagem onírica, o que pode revelar novas perspectivas e liberar emoções associadas. Para os mais aventureiros na autoexploração, Jung desenvolveu a técnica da imaginação ativa. Isso envolve, num estado de relaxamento consciente, reentrar no sonho, interagir com as figuras ou símbolos. Você poderia, por exemplo, perguntar aos dentes que caem: o que vocês representam? O que vocês querem me dizer? Por que estão me deixando? As respostas podem surgir de forma surpreendente. Muito importante. Preste atenção às emoções e temas do sonho na sua vida, desperta nos dias seguintes. O sonho pode estar apontando para algo que está acontecendo agora, ou para uma atitude sua que está muito presente. Observe se as emoções do sonho, como ansiedade, vergonha, medo, ecoam em situações do seu dia a dia. O objetivo final não é decifrar o sonho como se fosse um enigma com uma única resposta correta, mas sim entrar em um diálogo contínuo com ele, permitir que suas imagens e emoções nos toquem, nos informem e potencialmente nos transformem, auxiliando em nosso caminho de individuação. E assim chegamos ao fim desta nossa exploração profunda do sonho dos dentes caindo. Espero sinceramente que esta análise sob a perspectiva junguiana tenha lançado alguma luz sobre esse tema tão comum e muitas vezes tão perturbador, e que tenha oferecido a vocês novas formas de pensar sobre suas próprias experiências oníricas. É, sem dúvida, um sonho poderoso, que pode nos deixar desconcertados ao acordar, mas, como vimos, ele está potencialmente repleto de mensagens valiosas para o nosso crescimento pessoal e para o nosso autoconhecimento. Ele nos convida a olhar para nossa vitalidade, nossa capacidade de expressão, nossa relação com o poder e a vulnerabilidade, e para os processos de transição e transformação em nossas vidas. Agora, eu adoraria ouvir de vocês, nossa comunidade de exploradores da psique. Vocês já tiveram esse sonho dos dentes caindo? Sem precisar, claro, entrar em detalhes íntimos que não se sintam confortáveis em compartilhar publicamente como foi a sensação para vocês. Quais aspectos desta análise junguiana ressoaram mais com a sua experiência pessoal ou com o momento de vida em que o sonho ocorreu? Compartilhem suas reflexões e percepções nos comentários abaixo. Nós adoramos ler o que vocês pensam e sentimos que essa troca enriquece a jornada de todos nós. E algo muito importante para nós: se há outros sonhos, sejam eles temas comuns ou talvez algum sonho específico e particularmente intrigante que vocês tiveram e gostariam de ver analisado aqui no canal sob a perspectiva da psicologia junguiana, por favor, nos contem. Deixem suas sugestões nos comentários. Suas ideias são incrivelmente valiosas e nos ajudam a moldar o conteúdo futuro para que ele seja o mais relevante e útil possível para vocês. Muito obrigado por dedicarem seu tempo e sua atenção a esta exploração. Lembrem-se sempre que seus sonhos são portais para uma sabedoria interior imensa, mensagens de uma parte de vocês que anseia por ser ouvida e integrada. Continuem sonhando, continuem curiosos, continuem explorando as profundezas de si mesmos. Até o nosso próximo mergulho no vasto oceano do inconsciente. Cuidem-se bem e tenham sonhos reveladores. Veja mais significado dos sonhos nos cards a seguir.